Uma outra coisa na parte do capital humano, é a ideia de que as pessoas têm uma formação acadêmica, você falou em universidade agora, as pessoas estudam, fazem cursos, se qualificam, e por vezes elas ou não vão trabalhar na área que estudaram, ou, ainda que trabalhando na área que estudaram, elas não transportam esse conhecimento do treinamento da escola que ela frequentou ou do curso do Sebrae que ela fez, ela não transporta isso para o seu dia a dia ou para o seu lugar de trabalho. Onde está a razão disso? Algum bloqueio, é alguma falta de estímulo, ou isso tem que também fazer parte de um plano e ser estimulado, ou na verdade controlado, para que haja essa incorporação dos conhecimentos? Por quê? Porque se não fosse assim, bastava um curso rápido de inteligência financeira e a pessoa teria sua vida mudada na semana seguinte. O que acontece é que apesar de termos lido, assistido palestras, frequentado cursos, isso não basta. Parece que ainda precisa uma coisa de gestão por trás, de caráter até mesmo permanente. Quer dizer, o curso não resolve. Tem que ter uma gestão adicional. Em primeiro lugar, ela precisa querer. Segundo ponto, ela precisa entender que existe a necessidade de aplicar aquele conhecimento para que as coisas possam acontecer. Em terceiro lugar, professor, ela precisa, ao praticar, pelo menos num micro espaçozinho, aquilo deu resultado, aquilo foi satisfatório. Então, por isso é que precisa existir esse acompanhamento. Porque se nós fizermos só, vamos dar um start nisso aqui, vamos despertar a curiosidade desse profissional para isso aqui, mas se não tiver o acompanhamento, se não tiver ali alguém fazendo a gestão, como foi dito, né, sobre aquele ponto, ele não vai ter continuidade. Aí existem os dois pontos, né? O ponto do profissional em entender isso, entender que isso é uma necessidade e que ele poderá ter uma qualidade de vida muito melhor se ele passar a praticar aquilo. E, do ponto de vista da organização, que ele tem ali 5, 10, 500, 5 mil profissionais trabalhando ali dentro, que a responsabilidade é dele também em zelar pela qualidade de vida desses profissionais que estão ali dentro. Então tem que ter sim continuidade, não adianta nada fazer ou ter uma intervenção spot, aconteceu uma vez e depois não tem continuidade, isso não gera resultados satisfatórios. Então nós precisamos ter uma metodologia para acompanhamento e cobranças em relação àquele ponto. Que é a cobrança em relação ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento. Desenvolvimento do profissional. Professor, caminhando, o nosso podcast ele é relativamente curto, mas vamos lá. Quando a gente fala em desenvolvimento, é necessário fazer investimento, né? Quer dizer, não dá para, em geral, muito ou pouco, mas tem que fazer investimento. Outro aspecto nós estamos vivendo um momento na economia que é muito interessante. Nós temos indicadores que a imprensa registra, né? Estamos aqui em novembro de 2024, que estamos quase com pleno emprego, né? Nós temos já um nível de desempregados medido por várias estatísticas que demonstram que daqui a pouco os profissionais vão começar a ser disputados ou estarão em condições de exigir, numa negociação, para permanecer naquela atividade, uma condição melhor de trabalho, porque é isso que acontece quando você tem uma oferta menor de profissionais, você tem um desemprego, uma pressão do desemprego menor. Como é que você está vendo isso? A gente corre o risco mesmo de ter preparado profissionais, ter trabalhado no desenvolvimento de pessoas e depois perder isso para um concorrente ou perder isso para uma outra atividade. O senhor vê esse risco atualmente no Brasil? Eu fico muito feliz quando isso está acontecendo. Pode ser, nossa vida, mas puxa vida, nós trabalhamos juntos. Mas quando existe essa, entre aspas, essa ameaça da perda, isso exige do profissional que está na gestão
uma preocupação muito maior ainda em criar um ambiente propício para que eu não perca. Porque, em termos de salário, da remuneração em si, ninguém sai fazendo loucuras, né? Existe uma certa estabilidade em relação a isso. Então, o que vai segurar o profissional é o quanto ele enxerga que aquela organização me dá de desafios, o quanto eu estou me desenvolvendo ali dentro, o quanto eu tenho a oportunidade de participar em treinamentos e tal, que eu vou enriquecendo os meus conhecimentos e, consequentemente, a minha vida. Então, isso desafia, basicamente, o modelo de gestão empregado pelas empresas. Então, isso gera, naturalmente, um desenvolvimento em todo o mercado. Então, nós vamos passar por isso, sim, cada vez mais acentuadamente. Algumas áreas, muito claramente, isso vai acontecer. Todo profissional que hoje mexe com administração de dados, todo profissional que hoje mexe com a famosa inteligência artificial, todo profissional hoje que é um estatístico, ele vai ser extremamente valorizado no mercado de trabalho. Então, tecnologia da informação, então algumas profissões vão sofrer aí uma modificação significativa nesse aspecto, mas outras tantas vão precisar que o gestor da organização se preocupe com isso para não perder os seus profissionais. E é muito saudável, eu volto a repetir essa colocação, eu fico feliz quando nós estamos neste momento, que eu tenho que disputar profissionais, porque isso lança um desafio aos gestores para que ele pense no seu ambiente interno. Só uma última pergunta. Também tem, às vezes, um certo choque geracional. Né? Você tem, às vezes, o empregador ou o gestor, ele tem uma ideia de um profissional muito calcada numa cultura dos anos 70, 80, 90, um imaginário de um profissional que tem uma certa conduta, muito parecida com o operário de uma indústria metalmecânica, uma indústria clássica. O comportamento do passado, o horário, o cumprimento de horário. Então. E aí nós temos uma geração nova, moçada aí que está entrando no mercado de trabalho, 18, 19, 20 anos, que foram criados de outra forma. Eles têm outros valores, outra cultura e não tem, muito dele não tem sequer esse contato com uma rotina tipo militar industrial, né? O horário, a conduta, a maneira de vestir, o uniforme. Me conta um pouco como é que a gente vai lidar, que eu não posso dizer que essa geração ela é menos inteligente do que a anterior, eu não posso dizer isso. Mas como é que eu vou lidar com esse novo profissional, nesse novo momento, versus uma tradição de ter um outro tipo de profissional desejável, ou no meu imaginário, um arquétipo, né, de pessoa que era a imagem do operário padrão. E como é que agora nós lidamos com as novas gerações que não se encaixam nesse modelo imaginário que o gestor, o empregador poderia desejar? Esse é um outro fantástico desafio aos gestores, porque cabe aos gestores entender essa lógica e valorizar esse novo conhecimento e essa nova forma de atuação dos profissionais que estão aí. Por quê? Porque isso não vai voltar para trás. Então, antes era valorizado a disciplina, era valorizado a lealdade, né, coisas desse tipo. Hoje é valorizado o resultado. E se o empreendedor, se quem está na gestão não entender esse mecanismo, esse novo momento, ele é quem vai perder profissionais bons e vai ficar com aqueles profissionais que eu chamo de reprodutores de mesmice. Quer dizer, só vão fazer aquilo que for mandado. E tem um grupo de pessoas que ainda aceitam isso, mas já é um grupo muito pequeno de pessoas. A nova geração, professor, ela entendeu que ela é responsável pela sua felicidade, ela é responsável pela sua vida. E ela está buscando isso. Então, se aquele ambiente de trabalho, se aquela organização não tiver
o que é chamado de comportamentos organizacionais, que lhe permitam esse prazer em estar naquela organização, que lhe permita realizar os seus desafios, que lhe permita se desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional, ele vai buscar um ambiente que lhe proporcione isso. Então, quem vai perder, né, é a organização. Então, essa história de que, não, porque o jovem não tem compromisso, o jovem não é responsável, isso, com toda certeza, não é verdade. Ele tem um compromisso muito grande com a sua própria vida, ele tem um compromisso muito grande com resultados. E cabe a quem faz a gestão saber aproveitar esse potencial que ele está ali colocando à disposição da empresa. Legal, muito bom, gostei muito de conversar com o professor Carlos.